Olá, galera, aparecendo aqui com mais um vídeo e pela primeira vez usando um microfone, o que eu acho que foi uma boa escolha, porque agora eu não preciso mais morrer de calor como no vídeo anterior e aparecendo pra gravar num horário totalmente não propício, porque a iluminação tá uma merda, resumidamente. Eu tô tendo que contar com essa luzinha aqui da minha escrivaninha, uma luz spot que tem no meu quarto, acho que é assim que chama, e a luz normal principal do teto. E como são luzes amarelas, fica essa iluminação meio esquisita, então na edição eu vou ter que consertar isso. Eu espero que na edição esteja 10 vezes melhor do que tá agora, porque olhando aqui pela câmera tá uma coisa assim horrenda, horrorosa. Mas eu tô gravando porque tem uns pensamentos que andam na minha cabeça há uns dias e eu acho... Na verdade, há uns dias não, há uns meses mesmo. Desde que eu li um livro que chama Sociedade da Transparência. Eu vou tentar deixar ele aqui. Eu, inclusive, já falei dele. Acho que eu falei no vídeo anterior, inclusive. Ele é um livro de filosofia muito bom. Recomendo muito. Todos os livros do autor, na verdade, pelo que eu tô vendo, são muito bons. Que eu tô lendo mais um dele, Sociedade do Cansaço, e eu também tô gostando bastante. É bem interessante. Eles são curtinhos, mas são uns livros mais difíceis, assim. Meio coaching, eu poderia dizer. Não sei. Mas um pensamento que tem rondado na minha cabeça, principalmente agora que eu tô muito em casa por causa das férias. Então, como eu tenho muito tempo livre, eu passo boa parte desse tempo nas redes sociais. O que, inclusive, é uma coisa que, digamos que não é lá muito boa, eu acho. Não é lá muito boa, mas com esse tempo todo que eu tenho passado nas redes sociais, eu parei pra pensar sobre essa trend que tem agora de coisas performáticas, que, tipo, aparece lá assim, coisas performáticas que eu faço. Aí é, tipo, ir em café superfaturado pra trabalhar, ou gostar de cafés, ou gostar de matcha, ou matcha, não sei como é que fala, não faço a menor ideia. Gostar de ler, gostar de fazer exercícios, caminhada, essas coisas, etc, etc, etc. Todo mundo já viu uma trend dessa. Se você não viu, provavelmente você tá morando embaixo de uma pedra mesmo, porque tá na internet inteira. Agora acho que não tanto no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas eu vi, sem brincadeira, teve dias que eu abri meu TikTok e minha For You foi, tipo, um monte de coisa seguida, um monte de vídeo, post seguido dessa trend. Eu fiquei tipo, meu Deus, são só coisas comuns. E aí, eu parei pra pensar sobre isso. Antigamente, todas essas coisas, antigamente eu falo, tipo, anos 2000, eu diria, todas essas coisas, gostar de ler, gostar de esportes, e não gostar de balada, essa coisa de ser uma garota mais retraída, era considerado ser a garota diferentona, a garota esquisita, e era meio que mal visto, por assim dizer. Tipo, muita gente sofreu bullying por gostar de ler. Que é uma coisa bem ridícula, na verdade, porque a leitura é uma das melhores coisas do mundo, mas... E aí eu parei e pensei, ok, é legal que estejam incentivando essas coisas, mas e se a gente parar pra pensar no outro ponto dessa questão, que essas coisas deixaram de ser coisas estranhas. Beleza, isso é muito legal, isso é ótimo, maravilhoso. Mas ao mesmo tempo que deixaram de ser coisas estranhas, também passaram a ser vistas como uma coisa que as pessoas fazem simplesmente numa performance. Não porque gostam, mas porque estão atuando como um personagem que gosta dessas coisas. Como ler, muita gente fala que ler é uma coisa performática, quando na verdade tem pessoas que realmente são muito apaixonadas por ler e não fazem isso por uma performance. O que me fez pensar muito sobre isso. E aí eu fiquei pensando, em que momento a gente deixou de gostar das coisas que a gente gosta e começou a dizer que a gente gostava por ser algo performático e interessante? Em que momento os hobbies e as coisas que a gente gosta deixaram de ser coisas que gostamos para ser coisas que a gente performa? Esse é um vídeo totalmente diferente de tudo que eu já fiz aqui, é um papo super aleatório, mas é porque eu achei que era algo a ser falado, e eu queria falar com alguém sobre. E eu pensei, bom, esse pensamento que eu tô tendo sobre isso talvez é um pensamento que vale a pena compartilhar. E aí eu fiquei tipo, a gente deixou de ter hobbies por ter hobbies, de gostar das coisas por gostar das coisas, porque tudo virou simplesmente uma grande performance, que é justamente o que o livro Sociedade da Transparência fala. Por isso que eu fiquei relacionando essas duas coisas, porque ela fala que tudo virou uma performance, que tudo é exposição, que a gente deixou de viver em segredo, pra dizer assim, mas não necessariamente em segredo. A gente passou a ter a transparência, mas não a transparência de ser sincero e honesto, a transparência de que nada é nosso, nada fica guardado, nada fica escondido. E eu acho que atualmente até os hobbies viraram essa coisa. Eu sei que eu compartilho justamente sobre isso aqui no perfil,
Mas tem muitas coisas que eu faço que eu não quero mostrar. E que eu não mostro mesmo. Mas tem coisas que não são pra serem uma performance. A gente não posta porque, é bonitinho fazer journal, é bonitinho fazer tal coisa, é bonitinho ler, é bonitinho correr ou coisa do tipo. A gente não posta por isso. A gente posta porque genuinamente ama. Só que se a gente genuinamente ama algo, hoje em dia virou uma performance amar alguma coisa. E falar com gosto daquilo. Tipo, eu adoro ler. Dá pra ver pela minha prateleira. Eu tenho um monte de livro aqui. E nem todos os meus livros estão aqui, mas... resumidamente, leitura é uma das coisas que eu mais amo nesse mundo. E não é uma performance quando eu posto que eu li 50 livros no ano, como foi o caso de 2025. Não é uma performance quando eu faço método de leitura, não é uma performance quando eu posto. Mas às vezes até eu dou a entender que é uma performance. E eu parei pra pensar que isso é uma coisa muito louca, porque a gente nunca sabe em que ponto aquilo que a gente tá fazendo porque gosta ou porque de alguma forma a gente entrou num personagem e começou a fazer. A gente acaba meio que se perdendo, eu acho. E... assim, eu não tô trazendo nenhuma solução pra isso. Eu não tenho solução. Eu só comecei a pensar aleatoriamente sobre isso e fiquei tipo, nossa, eu faço coisas que podem ser consideradas performáticas, porque teve um momento que eu pensei em entrar na trend e fazer coisas performáticas que eu faço, mas aí eu parei e pensei, são coisas performáticas. Sim, são consideradas performáticas, com certeza, mas será que vale a pena falar que é performático quando é algo que eu amo? E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha pensando nisso. Tipo, journal. Eu amo journal. E é uma coisa que, assim, podem falar que é totalmente performática. Inclusive, meu journal é a coisa mais fofa do mundo. É, tipo, todo decoradinho, todo bonitinho. É uma coisa visualmente legal, esteticamente legal. Eu não falo isso porque foi eu que fiz, tá? Mas eu realmente gosto do meu journal. Ele é esse daqui, inclusive. Esse caderninho belíssimo aqui, lindo. Cor de rosa. Bem growly, inclusive. Com coisas bonitinhas. Com muitas coisas bonitinhas, inclusive. Tipo... vamos ver, uma página bonitinha e mostrável, né? Porque nem tudo aqui eu vou sair mostrando também. Porque, né? Privacidade. Tipo... pode-se dizer que é performático fazer páginas bonitinhas e passar uma quinta, uma sexta à noite fazendo colagens. É algo que pode-se dizer que é performático, mas às vezes a gente não faz pela performance. E eu parei pra pensar nisso porque muita gente se engana e pensa que tá fazendo algo porque gosta, quando tá fazendo porque foi uma performance. Tipo aquele boom de corrida, que todo mundo no TikTok, parecia que o mundo inteiro queria começar a fazer corrida. Tipo, até eu comecei a pensar em fazer corrida, e olha que eu nem gosto de caminhada, eu odeio, eu acho muito entediante. Mas... e aí eu fiquei pensando sobre isso, eu não tô trazendo realmente nenhuma solução sobre o assunto, mas... é pra falar que, tipo... a gente deveria voltar a fazer as coisas porque ama. Acho que meio que esse é o resumo desse vídeo, que é meio cansativo viver numa sociedade onde tudo que a gente faz é uma performance, onde a gente tem que estar sempre atento a qual é a performance do momento, pra estar sempre seguindo trends, sempre seguindo estética, sempre seguindo tudo que o TikTok tá falando, tudo que o Instagram tá falando. E talvez isso seja porque eu sou cronicamente online, então... talvez você não seja assim, talvez você não se sinta influenciado, mas... vamos admitir que todo mundo se sente influenciado a fazer alguma coisa que às vezes nem gosta, só porque a internet disse que era bonitinho. E eu já vi esse exemplo na prática, na vida real mesmo acontecendo. Já vi com pessoas próximas, já vi muita gente fazendo coisas que nem gostava tanto assim, só porque era aesthetic. E... acho que... se tem uma coisa que nessa trend também de que o 2026 é o novo 2016, acho que a única coisa que poderia ser resgatada é a originalidade. Porque em 2016, pelo que eu me lembro, eu não sei nem se o YouTube era monetizado nessa época. Pelo que eu me lembro, tinham canais sobre tudo. Canais que incentivavam você a fazer artesanato, canais de vlogs. E não era todo mundo com a mesma estética, era cada um do seu jeito, totalmente diferente. Tinha canais que eu seguia que era literalmente um canal inteiro dedicado a ensinar como fazer coisinhas manuais bonitinhas usando pompons feitos de linha de lã usando um garfo.
Era literalmente isso. Te ensinava a fazer um pompom usando um garfo. E aí, depois que você fazia o pompom usando o garfo, você fazia uma cortina de pompom pra pendurar na sua porta. E hoje em dia a gente não vê tanto isso. A gente vê, tipo, todo mundo fazendo essa trend do coisas performáticas que eu faço, todo mundo estudando ou lendo em cafeteria, todo mundo lendo os mesmos livros, inclusive, ninguém lê nada de novo, nada de diferente. É raro achar algum influenciador que hoje em dia lê alguma coisa diferente. Não que eu não leia coisa da modinha, porque eu adoro o livro farofento de modinha. Realmente é uma coisa que eu gosto muito. Eu adoro uma farofa, porque às vezes eu só quero desligar o cérebro. Mas às vezes não é só desligar o cérebro e consumir e não filtrar o que a gente faz e só fazer porque tá todo mundo fazendo. Às vezes a gente tem que parar e pensar se a gente realmente gosta do que a gente tá fazendo e de quem a gente tá se tornando. Então, acho que foi isso, um vídeo bem bate-papo, bem assim, diferente de tudo que eu já fiz, mesmo que nem eu falei. Mas eu espero que gostem. Espero que agora que eu tô pensando nisso, vocês também estejam pensando, porque eu não quero pensar sozinha. Então, é isso. Tchauzinho. E até o próximo vídeo, que eu não sei qual será e nem quando será. Mas estou com a meta aqui de chegar até 90 vídeos esse ano. Eu acho que com o que vai lançar... Com o que lançou antes desse que eu tô gravando agora, vai dar 45. Então eu tô na metade. Eu preciso chegar em fazer mais 45 vídeos no ano. Talvez uma meta exigente demais? Talvez. Mas tô jogando aí pra minha eu do futuro, ver se ela consegue. Então, acho que é isso. E até a próxima.